Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, pessoal, começando a semana pós-feriado, dia 24 de novembro de 2025. Agora são aproximadamente 11h30 da noite. Vamos começar aqui pelas três principais bolsas. Nós não tivemos nenhum evento programado no calendário econômico norte-americano que pudesse impactar os principais mercados. Tivemos aí, pessoal, um dia de forte alta, S&P subiu 1,55, Dow Jones uma leve alta de 0,44 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, puxando a dianteira, uma forte alta de 2,69. Pessoal, vindo para o Bitcoin, não foi diferente, seguiu aí o humor das três principais bolsas. No diário tivemos uma alta mais amena, 1,66. Neste momento para nós, preço a mercado 87.525 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise na quinta-feira e quais são as perspectivas aí de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na terça-feira. Então, pessoal, basicamente nós tínhamos aí alguns pontos importantes de referência. O principal era a região dos 82,5. Fazíamos a alusão nesta ocasião referente à abertura e fechamento de 2 meses, pessoal, principalmente refletido aqui no tempo gráfico de 3 meses. Era uma região importante, porém, né, pessoal, pela amplitude da queda que vem sendo desencadeada já há algum tempo, acabou ultrapassando aqui, né, a região de suporte, mas felizmente houve aí já a retração, a recusa de preço e acabou havendo a manutenção acima deste nível, na qual nós sabíamos aí de um potencial conflito de interesses. Então, o mercado, pessoal, veio buscar mais abaixo, próximo aí dos 80.500, evidentemente também virada de dezena, acaba somando aí, né, mais uma condicionante ao que tange toda essa região. Tínhamos aí, pessoal, como tarefa o acompanhamento do mercado, principalmente ao que tange evidências positivas, né, pelo lado dos compradores. Nós precisávamos aí, né, de volume comprador prevalecendo, estrutura ascendente, candlestick com padrão de força, tudo que pudesse nos trazer aí um certo otimismo, né, ao que tange a busca novamente por níveis superiores de preço, pessoal. Então a gente percebe que de fato aqui na sexta-feira aí a partir das 9 da manhã, né, o fechamento à 1 da tarde, tivemos a formação aí de um candlestick próximo a um doji de reversão. Teoricamente faltou algumas características, mas pela proximidade, pelo que foi apresentado aí de volume comprador, pessoal, acho que fica bastante evidente, inclusive quando a gente analisa, né, o volume desse candle na sexta, com todo o histórico aqui dos demais meses. Então teve um volume bem expressivo aqui, pessoal, e acabou fortalecendo aí a possibilidade de uma eventual reação por parte dos compradores, né? Quando a gente olha adiante também, os compradores atuando aí de uma forma um pouco mais energética. Então, pessoal, acho que o primeiro passo para a gente dar continuidade aqui nas análises no nosso canal, o primeiro ponto é a gente fazer aí uma leve correção aqui, né, desse suporte, trazer ele próximo aqui para a região da mínima desse candlestick da sexta. Seria a nossa primeira referência de suporte mais forte atualmente. E aí, pessoal, a gente percebe já uma primeira recusa de preço na resistência na qual já estava, né, delineada para nós. Era um antigo suporte, nós estávamos utilizando essa região. Após o rompimento com confirmação, pessoal, automaticamente tornou-se aí uma nova resistência e percebe-se o respeito mútuo aqui da região. Então, de primeiro momento, a recusa de preço aí por parte dos vendedores. A gente pode até trazer um pouquinho mais adiante aqui também essa resistência para a região próxima aí dos 89.
E aí, o que que a gente percebe agora em diante, tá, pessoal? A gente, obviamente, fica contente, por essa reação, mas vamos, né, por partes, sem muito oba-oba, ainda temos muitos desafios adiante e a gente torce que nos próximos dias a gente consiga, né, alcançá-los aí, quem sabe a gente voltar para níveis ainda mais superiores, né, pessoal? O nosso objetivo é sempre buscar ali a proximidade do topo histórico e um cenário muito perfeito ainda para este ano, né, que a gente consiga ultrapassá-lo. Então, no diário a gente percebe aí, pessoal, já há 2 dias, volume comprador prevalecendo, é um ponto bastante positivo, mas a gente precisa, pessoal, concretizar o rompimento aqui da região dos 89, né? Sem a concretização dessa região, fica muito, né, visível novamente a busca por níveis inferiores de preço. E aí, de fato, a gente poderá criar aí um cenário mais descendente, quem sabe, buscar a região dos 81 novamente, aqui a proximidade aí do nosso novo suporte. Então, em tese, né, seria aí um cenário muito bom, né, os compradores tentando reagir aqui na proximidade aí, dos 86.800, fazendo alusão à abertura e fechamento desses 2 dias, né? Vamos ver se a gente tem aí uma primeira reação para a gente buscar novamente o topo anterior, a proximidade dos 89. E aí a gente vai precisar analisar o comportamento do preço, justamente para sabermos, né, se os compradores terão, né, essa façanha de conquistar este nível de preço ao que tange o rompimento, a concretização do rompimento, ou se teremos, né, novamente a recusa de preço, e aí, evidentemente, trazendo um cenário mais favorável aos vendedores. Então, acho que esse é o primeiro ponto de analisar aí os compradores tentando uma reação aqui nos 86.800, seria o ideal, tá, pessoal? Posteriormente, um cenário um pouco mais ruim, a gente não pode menosprezar a mínima do dia de hoje, próxima aqui dos 85.300. Aí sim, pessoal, a gente vai precisar, né, que os compradores, de fato, um certo protagonismo. Teoricamente, perdendo essa mínima aqui do dia de hoje, pessoal, os 85.300, aí a gente pode ter uma quebra na estrutura de preço vigente, que é a ascendência, e aí a gente pode tornar, né, como eu mencionei, uma estrutura descendente, né, buscando topos cada vez mais baixos e fundos também. Então, acho que esses são os dois pontos que a gente precisa olhar com bastante carinho, né? Primeiramente, a abertura e fechamento dos 2 dias e, posteriormente, pessoal, a mínima do dia de hoje. A gente não pode perder essa região, evidentemente, para não, né, alterar a estrutura que vem sendo delineada aí desde a sexta-feira. Então, acho que é isso, pessoal. Basicamente, esses são os pontos que a gente deverá estar com uma maior atenção, de forma redobrada. Sem o rompimento aqui dos 89, pessoal, com confirmação, a gente não vai adiante, tá? Não tem possibilidade de buscarmos aí, quem sabe, ali a região dos 94, 95. Então, esse é um primeiro desafio, torna-se aqui uma condição, a gente vai colocar o gatilho, pelo menos aí, pessoal, 2 candlesticks, né, no tempo gráfico de 4 horas, fechando acima dos 89, ambos com volume comprador, né, em prevalência e pelo menos um com característica de força, seja um maruboso, um martelo e etc. Fora isso, muita atenção para a estrutura que será formada, tá? E aí, análise de volume, pessoal, reduzir o tempo gráfico, né? Estrutura de preço, tudo isso é fundamental aí para você ter em mente as reais possibilidades. Então, acho que é isso. No gráfico, a gente fez aí algumas pequenas atualizações das referências, né? Foram basicamente alterações simplórias, né, pessoal? Mais para a gente ajustar aí e ter uma assertividade
um pouco maior, analisando aqui com vocês. Fechado? Então é isso. Acho que no gráfico estamos ok. Vamos dar uma olhadinha aqui no semanal. De fato, a gente vê aí os compradores tentando, né, pessoal? Mas a gente olha aí semanas anteriores, né? Praticamente um movimento verticalizado, né? Enfim, acaba inibindo, né, os compradores a tentarem alguma coisa mais agressiva. Vamos ver no mensal. É, mais 5 dias aí. Olha o tamanho da barrona vermelha, né, pessoal? Praticamente os vendedores de agosto, outubro e esse mês novembro engolfaram aí o mês de setembro, né, onde houve prevalência de compra. Então, muito pesado esse mês de novembro, pessoal. E a gente precisa de bastante cautela ainda. Lembrando, na próxima referência de suporte, pessoal, pós aí os 81, com a atualização de hoje, é aqui próximo dos 74,150. Aí sim, pessoal, a gente tem um mega conflito de interesses aqui nessa região. Por quê, pessoal? Quando a gente olha para a linha do tempo passada, a gente vê quanto foi difícil para a gente conquistar, né, esse nível de preço. Então, olha quantos meses, pessoal, o Bitcoin bateu cabeça aqui próximo de 74, né? Foram diversos meses, né? Mais de 6 meses. E aí, posteriormente, né, houve mais uma tentativa aqui em outubro, a recusa de preço, novamente, veio a retração e aí sim veio o rompimento. Então aqui, pessoal, é basicamente um divisor de águas, tá? Eu considero uma das regiões mais importantes para este momento, região próxima de 74,150. A gente começa a colocar no radar, pessoal, a possibilidade de uma formação de oco, ombro, cabeça, ombro, né? Ou seja, se a gente vem buscar de fato essa região, quem sabe teremos uma reação, né, mais incisiva por parte dos compradores, pelo menos para buscar o outro ombro, né? Ali na proximidade aí dos 110. E aí, pessoal, óbvio que acontecendo essa façanha, né? A gente torce para que não seja um ombro cabeça a ombro, né? Que seja aí a busca, né, por um topo maior do que o anterior, que seria o nosso topo histórico. Mas aí é um cenário hipotético, mas a gente começa já a colocar isso no nosso mindset, é uma sementinha, porque justamente a gente vai pegando essas evidências aqui no gráfico e vai tentando traduzi-las, né, pessoal? Interpretá-las aí da melhor maneira possível. Então temos mais 6 dias aí, né, aproximadamente até o fechamento. Mesmo muito pesado, pessoal. Infelizmente, este é o cenário, mas como eu sempre falo, vamos por partes, né, pessoal? A gente vai fazendo um pouquinho cada dia. E basicamente é isso, tá? Sem muitas delongas, né? Vamos analisar esses pontos aí, torcer para que nós possamos ter novamente uma reação e a tentativa, né? Concretização de rompimentos 89, aí sim, para a gente almejar já de cara, né, pessoal? Região aí próxima de 91,5, posteriormente 93 e aí sim 94, 95, outro ponto de decisão. A gente vai ter que analisar com carinho, justamente porque também teremos, né, que confirmar o rompimento. Fechado, pessoal? Então é isso aqui no gráfico. Vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente identifica algo que possa nos gerar valor. Então, pessoal, aqui pelo lado dos compradores, a gente tem um livro bem pulverizado, um pouco mais de acumulação nos 85 mil dólares, são quase 8 milhões posicionados. 85 é basicamente aqui, né, pessoal? Na mínima do dia de hoje, é o nível que a gente não pode perder
evidentemente para não alterar a estrutura ascendente, tá? Que é o ponto final aqui, pode jogar lama no nosso chopp. Então faz sentido essa acumulação, basicamente ali na risca, né? E mais abaixo, a gente vai ter ele próximo dos 82.200, os 82. Aí sim, pessoal, a gente tem aqui nos 80.800 aos 80 mil, fazendo uma continha de bar, a gente tem uma barreira aqui, pessoal, inclusive nos 80 mil, também faz total sentido, porque é bem próximo aqui da nossa marcação, tá? Então, evidentemente, chegando neste nível de preço, tomar muito cuidado aí, novamente, por um falso rompimento e a reação por parte dos compradores. Fazendo uma conta de bar aqui, a gente tem 28, 30, 35, 40, pessoal, quase 42 milhões de dólares posicionados, então bastante dinheiro. Agora, se de fato eles irão permanecer com os lotes na mesa, são outros 500, aí somente na proximidade do preço, com o gráfico aberto, o livro também, para você analisar se é verídico ou apenas uma forma de intimidação ou blefe. Mas faz total sentido a acumulação aqui, é justamente a nossa marcação. E foi a região, né, pessoal, da retração aí por parte dos compradores na sexta-feira. E pelo lado dos vendedores, a gente vê a acumulação um pouco mais aqui nos 90, pessoal. 6,8 milhões, não é uma barreira, mas é um valor a ser considerado, inclusive próximo ali da nossa resistência. E somente mais acima, pessoal, região dos 96 aos 96,5. Aí sim a gente tem quase 19 milhões de dólares, né, posicionados. Faz sentido também pela proximidade aqui da nossa marcação, da nossa resistência. Mas aí, vamos por partes, pessoal. A gente está bastante distante destes níveis e a gente precisa, né, de fato, verificar se haverá o rompimento com confirmação ou a recusa de preço. Aí sim a gente começa a tentar imaginar um cenário para aquelas bandas. Fechado, pessoal? Então é isso. Vou encerrando a análise de hoje, dia 24 aí de novembro de 2025. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. É muito importante para o engajamento do canal de forma totalmente orgânica. Fechado, pessoal? Desejo a você uma excelente semana, um grande abraço e até a próxima análise. Tchau, tchau.